Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, você está no canal Resistência Apologética. Vamos ler um texto da inerrante Palavra de Deus, que diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo dizendo, aconselhando Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra incis a tempo e fora de tempo, corrijas, exortas, repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabia que seu tempo na terra já era chegado. E ele exorta o jovem pastor Timóteo em que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Bem, tanto no seu tempo, que surgiam seitas gnósticas, donatistas e tantas seitas que foram surgindo dentro do cristianismo, como nossos dias atuais, no século XXI, as pessoas elas estão juntando mestres conforme as suas próprias concupiscências. Nós estamos estudando nesta série a questão do pelagianismo moderno, como o pelagianismo de fato nunca morreu. E vamos dar uma olhada em algumas situações e apresentar para vocês pessoas que são famosas no mundo teológico, mas que realmente estão em conflito com as escrituras sagradas, ok? Bem, dito isto, gostaria de dizer que polêmicas teológicas, elas existem para o bem e para o mal, e tem estado no cerne dos desenvolvimentos teológicos positivos desde o início da igreja. As antigas heresias, hoje, elas colocam terno e gravata, mas continuam enganando milhões de evangélicos e até reformados pelo mundo, e é o que nós veremos agora nesses poucos minutos. Bem, na parte desse estudo em vídeo, no vídeo anterior, nós analisamos no vídeo 1, quem era e quem é Leighton Flowers, e o que significa o seu sistema. Sua teoria alternativa de salvação é o que de fato ele chama de provisionismo. Sua nomenclatura, linguagem que ele mesmo cunhou, pretende significar a natureza expansiva do amor de Deus por toda a humanidade, a tal ponto que, de acordo com Flowers, Deus em Cristo morreu por toda a humanidade. Flowers sustenta essa afirmação de que a sua soteriologia ela é genuinamente cristocêntrica em contraposição aos seus contralocutores, no caso, os calvinistas. Ele postula, em contradição ao calvinismo clássico, que os seres humanos simplesmente nascem com uma capacidade dada por Deus de dizer sim ou não à provisão divina de salvação para quem quiser. Ele rejeita a noção do pecado original, que ele relega estritamente a uma invenção agostiniana, e em vez disso teoriza que a humanidade, mesmo após a queda, manteve uma capacidade afetivo-intelectualista que permite aos humanos, a partir de si mesmos, deliberar se querem ou não aceitar a oferta do Evangelho, uma vez confrontados com este Evangelho. Flowers sustenta que a sua teoria de salvação é genuinamente cristocêntrica, simplesmente porque Deus em Cristo
providenciou, por isso que vem o nome provisionismo, né? Ele providenciou a salvação para toda a humanidade por meio da expiação ilimitada. Frequentemente se ouve comentar sobre o pelagianismo. Sabemos que se trata de uma heresia que Agostinho combateu no século V, mas não ouvimos com frequência exatamente o que o pelagianismo ensina, né? Aqueles que alegam que não dá para saber que realmente o que Pelágio ensinava recorrem ao argumento ao afirmarem que não existe livros hoje de Pelágio, né? Mas existe pouca coisa, mas existe. E dá para você saber realmente o que ele acreditava, tá? Então devemos entender que Pelágio não é o fim da história, mas apenas o começo do que se desenvolveu em uma doutrina completa conhecida como pelagianismo. Nós temos aqui pessoas como, por exemplo, J.N.D. Kelly, que foi um grande estudioso da patrística de um renome mundial, né, em contraste com a posição, por exemplo, de Kenny Wilson, né, que forma realmente, o Kenny Wilson forma tolos, né, pessoas que realmente não vão conferir o que ele está dizendo. Mas N.D. Kelly, né, oferece um belo esboço do próprio ensinamento de Pelágio. Foi a partir de Pelágio, senhores, que nós vemos que o pelagianismo se desenvolveu e floresceu. Vamos ver então o que ensinava o pelagianismo? Bem, Pelágio era principalmente um moralista preocupado com a conduta correta e chocado com o que considerava visões desmoralizantemente pessimistas sobre o que se poderia esperar da natureza humana. A suposição de que o homem não poderia evitar o pecado parecia-lhe um insulto ao seu Criador. A oração de Agostinho, dá o que ordenas e ordena o que queres, angustiava Pelágio, pois parecia sugerir que os homens eram marionetes totalmente determinados pelos movimentos da graça divina. Em reação a isso, a pedra angular de todo o seu sistema, a ideia do livre-arbítrio e responsabilidades incondicionais. Ao criar o homem, Deus não o sujeitou como outras criaturas à lei da natureza, mas concedeu-lhe o privilégio único de ser capaz de realizar a vontade divina por sua própria escolha. Ele colocou a vida e a morte diante dele, ordenando-lhe que escolhessem a vida, conforme Deuteronômio 30, 19, mas deixando a decisão final ao seu livre-arbítrio. Assim, depende do próprio homem que ele haja corretamente ou incorretamente, a possibilidade de escolher livremente o bem, que implica a possibilidade de escolher o mal. Segundo Pelágio, há 3 características na ação. O primeiro seria o poder, o posse, a vontade, o veli, e a realização, esse. A primeira delas vem exclusivamente de Deus, mas as outras 2 nos pertencem, portanto, conforme agimos, merecemos louvor ou censura. Seria errado inferir, no entanto, que ele considerava essa autonomia como algo de alguma forma que retira o homem do alcance da soberania de Deus. Independentemente do que os seus seguidores possam ter dito, o próprio Pelágio não faz tal afirmação. Pelo contrário, juntamente com a sua crença no livre-arbítrio, que ele tem a concepção de uma lei divina proclamando aos homens o que eles devem fazer e apresentando a perspectiva de recompensas e dores sobrenaturais diante deles. Se um homem desfruta da liberdade de escolha, é pela generosidade expressa de seu Criador, e ele deve usá-la para os fins que ele prescreve. Bem, senhores, diante então desse documento, né, de peso, né, que é aceito pela Igreja Cristã Mundial, nós devemos entender então que Flowers ele desvirtua totalmente da ortodoxia bíblica e abraça Pelágio. Flowers ele é um famoso youtuber, tem essa posição soteriológica anticalvinista, conhecida como provisionismo, afirma que a sua estrutura teológica é genuinamente cristocêntrica, enquanto seus equivalentes no calvinismo não são, ok? O provisionismo de
do Dr. Flowers, né, é algo assim que realmente é bem anexado ao pelagianismo, pois vai na mesma esteira argumentativa de Pelágio. A premissa de Flowers, né, é a seguinte: ele acredita que o determinismo teísta dos calvinistas os impede de serem bíblicos a partir de uma abordagem genuinamente cristocêntrica, porque, em vez disso, eles pensam a partir de um Deus que deterministicamente faz com que todas as coisas ocorram por meio de decretos. Okay? Flowers, toda a realidade é achatada praticamente a ponto de que não se pode haver relacionamento genuíno e responsivo possível entre Deus e a humanidade. Assim, para Flowers, o cristão monergista está apenas desempenhando um papel de autônomo, né, nas mãos do mestre das marionetes, né, na medida que tudo, né, Deus, ou seja, tudo, é, portanto, a definição calvinista da soberania divina, de acordo com Flowers, e nada de humanidade. Flowers acredita ter reduzido com precisão o sucesso das premissas centrais da teologia calvinista às suas próprias essências. Por isso, ele se sente justificado em simplesmente falar da teologia calvinista em termos de determinismo teológico ou compatibilismo. Se você ouvir por apenas uma semana seguida o Sr. Flowers, você vai perceber que esses dois temas servem como a redução da teologia calvinista que Flowers acredita definir como fenômeno de um certo paganismo, né? Inclusive aquela história de paganismo, gnosticismo, calvinismo, também Dr. Flowers abraçou essas ideias, ok? Seus oponentes calvinistas comuns, como James White, John Piper, o falecido R6 Sproul, algumas vezes ele também faz referências esparsas a Loriane Boiter e Herman Bavinck. Agora, no entanto, os temas que ele seleciona, mesmo entre esses calvinistas de nível bastante popular, eles não são praticamente mundialmente renomados, né, conhecidos mundialmente. Mas Flower afirma que sim, e eles reduz, né, o que eles dizem, o que eles afirmam, ok? Ele tem um enorme número de seguidores, né? No ano de 2025 ele tinha 100 mil seguidores, mas isso não é praticamente um indicador da solidez, né, da sua teologia ortodoxa, né, de Flowers. Né? Não. Ele é um crítico sólido da teologia calvinista, mas seus argumentos, quando passados no teste, realmente eles são reprovados. Apenas indica, na melhor das hipóteses, todo esse número de pessoas que tem no seu canal, de que há um público nas igrejas que gostaria de ter uma alternativa sólida à teologia calvinista. Estou aqui para dizer que Flowers não está oferecendo isso. Seus seguidores, porém, não têm os recursos para saber se Flowers está realmente oferecendo uma alternativa sólida ou não. E Flowers, né, está capitalizando a genuína necessidade de uma alternativa aos jovens inquietos e até alguns reformados. Ele faz isso por ter conhecimento linguístico, né, e conceitual suficiente, justamente com habilidade retórica, faz dele então uma pessoa extremamente perigosa. Os ensinamentos do Dr. Flowers dão grande ênfase ao livre arbítrio humano. A autonomia é a capacidade de escolher Deus. O homem teria essa capacidade, independentemente do Espírito Santo. Esta ênfase resulta em uma teologia centrada no homem, que desvia o foco na graça soberana de Deus para as tomadas das decisões humanas concernentes à salvação. A Bíblia ensina consistentemente que Deus é o autor e consumidor da salvação, conforme Hebreus capítulo 12, verso 2. E
é somente a sua graça que capacita os pecadores a se arrependerem e crerem, conforme Atos capítulo 16, verso 14 e Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Uma teologia centrada no homem distorce inevitavelmente o evangelho ao fazer da escolha humana um favor decisivo para a salvação. Em vez de uma graça soberana de Deus, conforme nós vemos aqui em Isaías, capítulo 42, verso 8, eu sou o Senhor, né? E este é meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Ao enfatizar o esforço e a decisão humana no processo da salvação, o Sr. Flowers desvia a glória de Deus para o homem, contradizendo o tema bíblico principal de que a salvação pertence ao Senhor, conforme Salmo 3, verso 8. Frequentemente argumenta que os seres humanos, embora afetados pelo pecado de Adão, retêm uma capacidade inerente de responder ao chamado de Deus, independentemente de qualquer obra pré-salvífica do Espírito Santo. Acontece que o Dr. Flowers ele é refutado pela Bíblia, refutado pelas confissões reformadas, pela teologia reformada e, pior para ele ainda, ele é refutado pelos concílios, principalmente o concílio de Orange, que foi realizado em 529. Né? Veja bem, o concílio de Orange, em 529, abordou os erros do semi-pelagianismo, rejeitou explicitamente a ideia de que os seres humanos caídos podem dar o primeiro passo em direção a Deus sem a sua graça. Os cânones de Orange afirmam, no cânone 4, se alguém afirma que Deus espera que a nossa vontade seja purificada do pecado, mas não confessa que até mesmo nossa vontade de ser purificada vem a nós através da infusão e operação do Espírito Santo, ele resiste ao próprio Espírito Santo, que diz através de Salomão, a vontade é preparada pelo Senhor. Provérbios 8 e 35, na Septuaginta. E a palavra salutar do apóstolo, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, Filipenses 2 e 13. Diz o cânon 6 também, diz o seguinte, né, do concílio de Orange. Se alguém disser que Deus tem misericórdia de nós quando a parte de sua graça, cremos, queremos, desejamos, lutamos, trabalhamos, oramos, vigiamos, estudamos, buscamos, pedimos ou batemos, mas não confessar que é pela infusão e inspiração do Espírito Santo em nós que temos a fé, a vontade ou a força para fazer todas as coisas como devemos, ou se alguém fizer a assistência da graça depender da humildade e obediência do homem e não concordar que seja um dom da própria graça, que sejamos obedientes e humildes, ele contradiz o apóstolo que diz: o que você tem que não tenha recebido? 1 Coríntios 4, 7. E 1 Coríntios 15, 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Prossegue o sínodo. Prossegue o concílio de Orange dizendo no cânon 7: se alguém afirma que podemos formar qualquer opinião correta ou fazer qualquer escolha correta relacionada à salvação da vida eterna, como nos convém, ou que podemos ser salvos, isto é, concordar com a pregação do Evangelho por meio de nossos poderes naturais, sem iluminação e inspiração do Espírito Santo, que faz com que todos os homens alegremente assentem e creiam na verdade, ele é levado por um espírito herético e não entende a voz de Deus que diz no Evangelho, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus em João 15,5. E a palavra do apóstolo que diz em 2 Coríntios 3,5, não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar alguma coisa, como se viesse de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Esses cânones afirmam que até mesmo o início da fé
e o desejo de crer são dádivas dadas por Deus e não são iniciados pelo esforço humano. Ao ensinar que ouvir o Evangelho é suficiente para a crença, independentemente de qualquer obra interior do Espírito Santo, a teologia de Flowers, né, e de quem pensa assim, se opõe diretamente a esta afirmação histórica da graça. Dr. Flowers, ele nega o pecado original, ele prega um livre-arbítrio libertário, ele acredita que a pessoa poderia chegar a Deus somente ouvindo o Evangelho, sem ação direta do Espírito Santo. Bem, ele é um pelagiano declarado. E quando ele afirma sobre as questões dos decretos de Deus, veja bem, os decretos, né, que ele chama de determinismo, né, e por que é justamente, senhores, porque ele não lê os documentos calvinistas, ou se ele já leu as confissões, todas as confissões, ele é desonesto realmente, né? Bastaria ele ler, por exemplo, a confissão de Westminster, por exemplo, no capítulo 3, que está lá, né? Tudo que a fé reformada, o evangelho monergístico, acredita sobre os decretos de Deus, né? Por exemplo, eu vou ler só a primeira parte, né? Mas tem vários, né? São mais de 8 posições sobre os decretos dentro da Bíblia. Deus, desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de tal modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade das criaturas, nem é retirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Então, senhores, além de Flowers ser pelagiano, né, ele apresenta um espantalho da teologia reformada, pois as confissões reformadas apresentam um verdadeiro ensino sobre a questão dos decretos e ele, Flowers, distorce tudo. As nossas confissões reformadas determinam que o decreto de Deus existe e a responsabilidade humana existe. Já os calvinistas ocasionalistas, eles procuram fazer de Deus o autor do pecado e do mal, e é justamente o que os calvinistas não acreditam, tá? Os próprios chamados entre aspas, hipercalvinistas, que na verdade são ocasionalistas, eles também são refutados por obras calvinistas. Agora, a gente percebe que tanto arminianos como provisionistas, eles falam aberrações para os seus ouvintes na internet, para que as pessoas não se cheguem à verdade do evangelho monergístico. Ou seja, a liberdade da criatura não é violentada, conforme nós vimos aí nesta confissão e em todas as confissões. Não existe uma só confissão calvinista que diga que Deus é autor do pecado e do mal. Quem quiser andar por si próprio, interpretando a Bíblia somente por si próprio e achar que Deus é autor do pecado, essa pessoa ela não é calvinista, tá bom? Ela é uma distorção do calvinismo. Tá? Agora, existe a liberdade humana e ela não é violentada, ou seja, não é tirada nem as contingências das causas secundárias antes estabelecidas, ou seja, do ser humano. Ou seja, Deus decreta tudo o que acontece, mas ele faz isso de uma forma que ele não seja o autor do pecado e do mal e nem remove a liberdade humana, pois Deus, senhores e senhoras, está em uma esfera transcendental e o ser humano na esfera predicamental, ou seja, numa esfera terrena. Deus é imanente e ele também é um Deus transcendente. Flowers também não entende, assim como não entende também os apologistas arminianos do Brasil, ou fazem que não entendem, né, que existem causas primárias e causas secundárias. Se as criaturas são as causas secundárias, quem seria a causa primária? Evidentemente que é o próprio Deus. Ele é o motor imóvel, né, que movimenta todas as coisas, né? Aristóteles falava sobre isso.
A causa secundária, senhores, é aquela peça que é movida, ok? Então vamos dar um exemplo, por exemplo, do fogo. Ou seja, o fogo ele queima, pois a sua natureza é queimar, certo? Deus criou o fogo desta forma, mas quando Deus faz a ação, né, que energiza esse fogo, o fogo, ele evidentemente ele não pode molhar, pois a sua natureza ela foi feita para queimar. Deus, senhores, é a causa primária e o fogo é a causa secundária. Quem criou o fogo foi Deus, mas ele não faz o mal. É o fogo que faz o mal. Quando Deus move através dos seus decretos o ser humano, temos que entender que o decreto existe. Então, o decreto da emissão e o decreto da execução. Na eternidade, Deus emite um decreto, mas é na história humana, que existe esse decreto predicamental, ou seja, humano, terreno. Aquilo que é determinado desde toda a eternidade vai ser automaticamente executado. Quando Deus move toda a sua criação, ele as move conforme a natureza e devida a cada ser humano. O ser humano vai agir conforme a sua própria natureza. Então, senhores, fica explicado a compatibilidade total e o decreto de Deus com a liberdade humana, onde você não fere nem a soberania de Deus e também não se retira a liberdade humana na eternidade. O livre-arbítrio do ser humano não pode ser mais poderoso do que o próprio Deus. O homem tem uma liberdade, mas não um livre-arbítrio. Só Deus tem livre-arbítrio, ou seja, ele não pode ser influenciado por ninguém. Por isso que eu não gosto, eu particularmente, de usar o termo, dizer que o homem tem livre-arbítrio, né? Porque isso remonta a Pelágio. Eu simplesmente uso a palavra liberdade. E a palavra livre-arbítrio pode se referir somente a Deus, ok? Você não pode tirar, por exemplo, a responsabilidade de um estuprador, por exemplo, certo? E colocar na conta de Deus. Isso é uma malignidade horrível. É fazer de Deus um demônio. Isto é blasfêmia, senhores e senhoras. Nossas confissões reformadas dizem que Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de um modo que nem Deus é autor do pecado e nem tira a liberdade humana. Quando você vê um exemplo do lenhador e o machado, e você observa que mais ou menos o que é realmente uma fonte primária e uma fonte secundária, ok? Então, porém, se a ferramenta não estiver boa, ela vai produzir efeitos que não são bons. Da mesma forma, quando começamos a entender essa relação divina e os atos maus dos homens, a gente começa a entender melhor essa questão de decretos. A Bíblia, ela é clara, senhores, sobre isso. Deus move o ser humano e os move conforme sua própria natureza, ou seja, a natureza do próprio ser humano. O ser humano, quando é movido, e quando afirmamos isso, é que aquele exemplo que eu dei do estuprador só tem poder de agir porque ele tem a permissão de Deus para estar vivo. Quem dá a vida é Deus, e quando ele faz isto, ele move como uma causa secundária. Veja as leis da natureza, por exemplo, a gravidade. Deus move todas as coisas, observe que as leis da natureza, elas são causas necessárias, embora essas leis não possuam uma mente própria. O ser humano é que tem volição, certo? Mas, para a manutenção da existência do homem na esfera terrena, vemos que Deus move cada causa da natureza para a existência desse ser humano, certo? Se jogarmos uma pedra, por exemplo, do quinto andar, por exemplo, ela vai vir lá para baixo pesando 5 vezes mais, tá? Isso é uma regra, é uma lei, certo? Então,
quando você joga, você está usando o quê? A lei da gravidade. Quando Deus move os seres humanos, ele move esses seres humanos conforme a natureza que esses seres humanos têm. Não pode ser anulado a responsabilidade humana e o decreto de Deus, sendo que o decreto não tira a liberdade nem faz de Deus o autor do pecado. Quando o decreto ele é executado na história e as coisas acontecem, é Deus dando o significado para aquilo, pois aquele evento se torna real, ele se torna significativo, e quando o ser humano faz algo, ele quer fazer, e não porque ele foi induzido, como dizem, por exemplo, os calvinistas ocasionalistas, que é uma linha herética do calvinismo, tá bom? Não confundam calvinismo com ocasionalismo, tá? Então, eles anulam a responsabilidade e as ações das causas secundárias. As nossas confissões de fé reformadas, elas esclarecem muito bem o que o Sr. Flowers distorce juntamente com Nathan Rufino, Flávio Martinez, Jamierson, Elias Soares, Tiago Veloso Titilo, Ken Wilson, Jim Van Orden, Gil Pio Bayer e tantos outros provisionistas, arminianos, molinistas, católicos, distorcem o que realmente ensina o evangelho monergístico, senhores. Então, eu peço aos senhores que vocês tenham muito cuidado com essas pessoas que estão na internet distorcendo, fazendo espantalhos do que realmente a teologia reformada ensina. Há pessoas comprando livros, por exemplo, de David Allen, achando que são livros de teologia arminiana, e não são, são de teologia provisionista. Ou seja, você está comprando gato por lebre, ou seja, você está sendo enganado, mas as editoras, os autores, eles não têm compromisso com ninguém, senhores, eles querem vender os seus livros, tá bom? E a gente tem que saber que realmente esse pessoal ele está distorcendo as escrituras. E como a teologia sempre chega distorcida no Brasil, sempre atrasada, livros como, por exemplo, esse aqui, que já refutam, né? Refutam o Dr. Flowers, talvez nunca sejam traduzidos para o Brasil. Senhores, fiquem na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.